Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos estar falando sobre o pior episódio de cada temporada de O Incrível Mundo de Gumball. E tendo uma nota de 6,9 no MDB, o beijo é o episódio com a pior avaliação da primeira temporada. O dia em que o Gumball ficou completamente traumatizado após beijar a boca nojenta de sua avó. E só lembrando pessoal, esse canal aqui é extremamente novo, então se você puder dar uma força se inscrevendo e deixando o like ajudaria muito. Aqui teremos vídeos novos de Gumball toda semana. O episódio se inicia na casa dos Wattersons com o Ricardo levando as malas para o carro, pois ele e a Nicole iriam passar um tempinho fora. Ricardo, isso vai no porta-malas. Ué, o que você acha que eu tô fazendo, amorzinho? Esse é o tanque de gasolina. A Nicole então comenta com as crianças que até o momento em que eles retornassem, quem iria ficar no comando da casa seria a vovó Jojo. O Gumball então fala que já estava bastante crescido para receber beijos na bochecha da sua avó, porém a Nicole não aceita isso. Mas é a sua vovó Jojo. E daí, não podemos apertar as mãos? Ela é sua avó e vai beijar sua bochecha, sim senhor. O Darwin então fala pro Gumball que diferente dele adorava receber beijos da sua avó, pois isso fazia se sentir especial. E a Anaís também comenta que um simples beijo na bochecha não era o fim do mundo. A cena então corta e vemos a Nicole e o Ricardo saindo no carro. Logo em seguida chega o ônibus com a vovó Jojo. E nesse momento eu entendi o porquê o Gumball não queria receber um beijo dela. E quem vai falar primeiro com ela é a Anaís. A vovó Jojo então a beija na bochecha e pede que ela carregue a mala para dentro da casa. Em seguida o Darwin a cumprimenta e também recebe um beijo. Porém na vez do Gumball, meus amigos, aconteceu algo muito trágico. No momento em que a Jojo iria beijá-lo, ele virou a cabeça e acabou literalmente sendo na boca. E isso deixou o Gumball completamente traumatizado e sem reação. Anda, Gumball, acaba logo com isso. A cena então corta para dentro da casa. O Darwin tenta conversar com o Gumball, porém ele continua completamente paralisado. Vemos então a Anaís com muita dificuldade tentando levar a mala até o quarto de hóspedes. Porém no momento em que ela estava subindo as escadas, a mala escorrega e dá de cara com o Gumball, piorando ainda mais a situação do coitado. O Darwin então comenta que para resolver esse trauma o Gumball teria que ir para um local que o fizesse se sentir bem. A cena então corta e vemos os dois passeando pela cidade. Eles comem sorvete, passeiam no parque, falam com velhinhos. Porém em todos esses lugares o Gumball se lembra da vovó Jojo. Elas têm cheiro de... Vovó Jojo! Eu soube que sua avó está na cidade. Dê um beijão nela por mim. Preciso encontrar seu lugar feliz. Não existe lugar feliz! A cena então retorna para a casa dos Wattersons com a vovó Jojo perguntando a Anaís se ela já tinha levado a mala para o quarto. E a Anaís responde que ainda não. Então vemos que ela bolou um plano para não precisar usar as escadas, uma espécie de catapulta. Porém esse plano dá errado e novamente a mala acaba atingindo o Gumball. Eu abro a porta pra você. Valeu! Depois disso a cena corta para a noite com os quatro reunidos na mesa de jantar, e a situação do Gumball só piora, pois todo mundo estava comendo de um jeito super nojento, e do absoluto nada a sua comida se transforma em um monstro super bizarro e nojento, que o persegue pela casa querendo dar um beijo na sua boca. Vemos então que tudo isso era na verdade um pesadelo do Gumball. A Anaís então comenta que ele precisava se tratar, pois essa já era a quinta vez que ele acordava assustado. Ela então dá a ideia de combater um trauma nojento com algo mais nojento ainda. Assim o Gumball iria se esquecer do beijo da vovó Jojo. Qual é? É a quinta vez essa noite. O que tá fazendo aí fora? Tentando pegar essa mala estúpida. Gumball, talvez nunca esqueça aquele beijo. Então tem que combater fogo com fogo. Não vai queimar a casa? Não.
Eu disse que o Gumball precisa passar por uma coisa pior pra esquecer. A cena então corta para o dia seguinte, e vemos o Gumball passando por várias situações nojentas com o intuito de esquecer do beijo da vovó. E mano, isso aqui foi simplesmente bizarro. Ele passou debaixo de um caracol nojento, pulou em um carrinho de lixo, cheirou queijo fedido, escutou sons agonizantes, e literalmente teve que entrar nos dedos gosmentos do Hector. Agora sim deu pra entender o porquê o público odeia tanto esse episódio. E meus amigos, depois dessa maratona de bizarrices, o Gumball finalmente esqueceu do beijo da sua avó. A cena então corta para casa com a Anais comemorando que finalmente conseguiu colocar a mala no quarto. Porém, nesse momento a vovó Jojo fala para ela trazer o objeto de volta, pois o ônibus já iria chegar. E mano, isso deixa a Anais completamente enfurecida. Essa personagem às vezes me dá medo na moral. Vemos então o Gumball super feliz voltando para casa com o Darwin, falando para todo mundo que finalmente encontrou o seu lugar feliz. Encontrei meu lugar feliz. Oi, dois chatos comendo. Oi, Gumball. Encontrei meu lugar feliz. Ah, que ótimo, bom pra você, amigo. E o episódio finaliza com a vovó Jojo esperando o ônibus. Ela então beija a Anaís e o Darwin na bochecha. O Gumball aparece muito animado e fala para ela que encontrou o seu lugar feliz. A Jojo então pede um beijo de despedida. E diferente da outra vez que estava muito relutante, nesse momento o Gumball aceita de boa. Porém, novamente algo muito trágico aconteceu. Dá um beijo de despedida na vovó Jojo. É claro. Gumball, me ajuda aqui com as malas. Tá bem. E com uma nota de 6,7 no MDB, a promessa é o episódio com a pior avaliação da segunda temporada. O dia em que o Darwin tentou consertar as coisas com o João Banana, porém acabou dando muito errado. Irmão, tá tudo bem com você? Foi uma queda muito feia. Que bom que caiu nisso. Minhas costas. O episódio se inicia na escola com o Gumball e Darwin pegando o ônibus para retornar para casa. Vemos então todos os alunos sentados de cara fechada. O Darwin pergunta ao seu irmão o porquê todo mundo era chato no ônibus escolar, pois ninguém estava disposto a mudar de assento. O Gumball então fala que isso era instinto animal e que eles estavam protegendo o território. O Darwin não acredita nisso e vai perguntar ao Tobias se ele poderia mudar de local. Cara, eles estão protegendo o território. Ah, qual é? Pessoas não são animais, cara. Ô, Tobias, pode mudar de lugar? O Gumball então vai até o assento da Carrie e pergunta se ela poderia mudar de local, porém ela o ignora completamente. A Suzy, que estava perto, então fala que poderia mudar de assento. Porém, meus amigos, quando o Gumball foi se sentar no banco, ele estava completamente sujo e nojento. Ai, o que é isso? Agora faz a Suzy suar. Bom, pensando melhor, que cavalheiro roubaria o assento de uma dama? Depois disso, o Gumball e Darwin tentam se passar por uma mulher grávida para conseguir o assento da Leslie. Porém, o plano dá errado e os dois vão se sentar no fundo do ônibus. Sai, por favor. Eu valho por 2. E eles crescem tão rápido. E quem está sentado no último assento do ônibus é o João Banana, e ele está completamente puto com os dois. O Gumball e Darwin não entendem o porquê e perguntam a ele qual o motivo do ressentimento. E meus amigos, isso aqui foi muito bizarro. Mesmo eu não sendo muito fã do João Banana, fiquei com pena do coitado. É porque te esquecemos no acampamento e você teve que dormir na sua própria casca e comer pedaços de si mesmo para sobreviver? O Darwin então faz uma promessa para o João Banana, que até o fim de semana eles iriam descobrir o motivo da raiva e consertar as coisas. Porém, o Gumball não curtiu muito essa ideia e recusou na hora. Não, cara, não vamos. É nosso fim de semana e nada vai estragar. Relaxa, a gente dá um jeito. A cena então corta para o shopping de Elmore, com o Gumball e Darwin comprando comida para o fim de semana. E é nesse momento em que descobrimos o que vai acontecer nele. Vai ser lançado um novo jogo muito foda. E ele é tão bom que a reação dos dois com o anúncio foi simplesmente bizarra. Isso vai ser legal, uma beça! Vamos, tão bom jogo ser que palavras não ter.
Nossa! E voltando ao supermercado, por enquanto que o Darwin está bem relutante sobre o João Banana, o Gumball não está nem aí, ele só quer passar o fim de semana inteiro jogando e o resto que se dane. O João Banana então aparece no mercado e o Darwin o chama para tomar um refrigerante escondido do Gumball. Vamos tomar um refri. Você, me encontra lá na máquina. A cena então corta para os dois na fila esperando para comprar o novo jogo, e por enquanto que o Gumball está discutindo com o 8, o Darwin vai falar com o João Banana na máquina de refrigerante. Ele então promete que vai ajudá-lo a gravar um vídeo na escola, e assim tudo ficaria bem entre eles. Tá me ouvindo? Podem me ajudar a gravar o vídeo hoje à noite? Onde? Quando? Na quadra, depois da aula. E não me decepcione. Pode deixar, eu prometo. E na casa dos Wattersons vemos o Gumball um pouco machucado, mas feliz que finalmente comprou o jogo novo. Porém no momento em que ele iria colocar o DVD no console, o Gumball percebe que o Darwin estava saindo de fininho. Você vai pular pela janela, fazer uma coisa escondida, depois voltar pra cá e fingir que nem saiu? Não! Então tá. Vemos então o Darwin no banheiro bolando um plano para sair da casa sem ser notado pelo Gumball. Ele pega o rolo de papel higiênico e meio que usa como rapel. Porém isso dá muito errado. O Gumball então aparece no local e pergunta se ele estava bem. Mas nesse momento temos uma reviravolta. Minhas costas! O que é isso? Tijolos, porque eu sabia que você ia me enganar. Tudo isso pelo seu banana amigo. A cena então corta para a escola, e vemos o João Banana tentando gravar um vídeo se exercitando. Porém, como ele estava sozinho, acabou se machucando. E meus amigos, não foi pouca coisa. O coitado perdeu toda a sua parte interior. Em paralelo a isso vemos os dois discutindo, mas o Gumball acaba convencendo Darwin a ficar em casa e jogar o novo jogo. Depois de explicar o que esse fim de semana significava e como ele só queria passar um tempo com seu amigo. Passar um tempo com você. Só que você não quer. Não ouse duvidar do meu amor. Você é a coisa mais importante na minha vida. E o episódio finaliza com os três sentados no fundo do ônibus. Vemos então o João Banana todo enfaixado, e a situação do coitado está tão crítica que o Gumball e Darwin usam um sino para se comunicar. Uma vez é sim, 2 vezes é não. Ainda tá com raiva da gente? Melhores amigos de novo! E com uma nota de 7.3 no MDB, o Triângulo é considerado o pior episódio da terceira temporada, o dia em que o Gumball teve uma crise de ciúmes absurda com o Darwin, após ele descobrir um novo talento musical que o fez virar protagonista da banda no desfile da escola. Por dentro tô muito feliz. Espero que caia de cara, Darwin Watterson! O episódio se inicia na escola com o treinador se preparando para comer uma banana, mas tudo dá errado por causa da péssima música da banda. A cena então corta para dentro da quadra, e vemos o diretor Brown entregando o último instrumento que faltava para a banda, o triângulo, e quem acaba ficando com ele é o Gumball. Porém ele não curtiu muito a ideia, o que deixou o Darwin um pouco incomodado, pois o Gumball nunca se esforçava para nada e só reclamava da vida. Nas mãos de um expert, o triângulo pode ser muito sutil e expressivo. Peraí, por que a gente não tenta ser bom em alguma coisa? O diretor Brown então retorna com o ensaio da banda, e primeiro ele manda o Leslie fazer o solo, e mano, ele tocou muito bem a flauta. Depois disso, João Banana pediu para fazer o solo, porém deu muito errado. O Darwin então pergunta ao diretor Brown se ele poderia fazer o teste para o solo. Nesse momento, o Gumball com inveja tenta fazer o Darwin desistir falando que ele nem sabia tocar o instrumento direito. Porém, o Darwin não dá ouvidos e toca o apito de uma forma espetacular. E meus amigos, todo mundo ficou simplesmente em choque com o talento musical do Darwin. O diretor Brown então dá a ele o protagonismo da banda, e fala que o Darwin que vai fazer o solo no desfile, substituindo o Leslie. Lindíssimo! Meus arrepios ficaram arrepiados. Excelente! Atenção, deem as boas-vindas ao nosso novo solista. A cena então corta para o corredor da escola. O Gumball parabeniza o Darwin e fala que estava orgulhoso por tudo o que aconteceu. Só que tudo isso era mentira e na verdade ele estava morrendo de inveja
laranja por dentro, coisa que o Darwin percebeu na hora. Tô feliz por você. Mesmo? Porque a sua cara não parece feliz. Acredita, por dentro tô muito feliz. Espero que caia de cara, Darwin. O Gumball então fala que estava meio depressivo porque achava legal o fato dos dois serem perdedores juntos, e que agora tudo isso tinha mudado. Ele então tenta chorar, porém não convence o Darwin e sai puto com raiva. Tenta isso de novo quando conseguir derramar uma lágrima. É, tanto faz. A cena então corta para o Darwin comendo na cantina sozinho. O Leslie aparece na mesa e comenta que mesmo tendo sido descartado pelo diretor Brown, estava feliz pelo Darwin e finaliza dizendo que ele tocava muito bem. O Darwin agradece o elogio, mas fala que ainda precisava treinar, pois estava se sentindo um pouco nervoso. Darwin, eu só quero te dizer que, apesar de eu ter sido descartado como Pickles do cheeseburger, eu acho que você tocou muito bem e eu estou feliz que toque o solo no desfile. Obrigado! Mas eu ainda tô um pouco nervoso. Fico meio envergonhado com multidões. Vou ensaiar um pouco sozinho. A cena corta e vemos o Darwin na quadra de basquete ensaiando com o apito. O Gumball então se aproxima dele de uma maneira bem estranha. E nesse momento o sino da escola toca. O Darwin se levanta e comenta que estava na hora do ensaio. Porém o Gumball se segura nele e não solta por nada. Mesmo o Darwin comentando que iria se atrasar. É assim que vai ser? É. Cara, você vai me atrasar! Eu sei. Vemos então o diretor Brown ensaiando com os alunos. Enquanto isso, Darwin ainda está tentando chegar na quadra com o Gumball nas suas costas. Chega então o momento do solo e por sorte ele chegou a tempo. Porém no momento em que o Darwin foi tocar o apito, algo trágico aconteceu. Alguém sabotou o instrumento do Darwin. E após analisar o instrumento e perceber que alguém tinha colocado chicletes nele, o diretor Brown suspeita do Gumball, pois o seu nome lembrava chicletes. O Gumball acha isso maluquice e pergunta que tipo de prova incriminadora era essa. Porém o Darwin concorda com a tese do Brown, pois desde o início ele estava com muita inveja, e por causa disso o Gumball acaba sendo expulso da banda pelo diretor. Cara, eu nunca faria isso com você. Já chega! Está expulso da banda! Não vai mais jogar areia no nosso desfile! A cena então corta para o campo de atletismo da escola, e vemos a banda ensaiando a música por enquanto que o Gumball observa de longe. Ele então se vira e meio que vê a silhueta do Darwin. O Gumball então pede desculpas por tudo que fez anteriormente, mas nesse momento ele percebe algo de estranho. Na verdade aquela coisa não era o Darwin, mas sim um boneco de papelão que alguém usou como alvo. Cara... Tem alguém realmente querendo acertar o Darwin. Primeiro o apito e agora isso. O Gumball então começa a pensar quem seria a pessoa que estava tentando sabotar o Darwin. E após um tempinho ele decide que era o João Banana. A cena então corta para horas depois. Vemos então a banda se preparando para o desfile. O Gumball aparece no local e tenta falar com o Darwin. Porém ele não deu bola pois achou que era mais um surto de inveja. O diretor Brown então aparece e literalmente joga o Gumball para fora. Então sai daqui! Sai logo! E pare de jogar areia no meu desfile. Eu sei que não tem praia por aqui, mas dá no mesmo. E nesse momento em que tudo parecia estar perdido, o Gumball avista o mascote da escola indo até o banheiro. Ele então rouba a fantasia e veste ela. A cena então corta para a hora do desfile e vemos a banda se apresentando. O Gumball então aparece vestido de pato e tenta avisar o Darwin sobre o João Banana, porém não consegue. Darwin, olha, ele tá atrás de você! O João Banana tá atrás de você! Darwin! E surpreendendo o Gumball, o João Banana não faz absolutamente nada com o Darwin e literalmente só toca o seu instrumento numa boa. Nesse momento ele percebe que se enganou e que na verdade era outra pessoa da banda tentando sabotar o Darwin. O Gumball então escuta uma flash e nota que saiu da flauta do Leslie. Leslie! E no momento em que o Darwin iria ser atingido pela flecha, o Gumball corre e pula no Leslie, fazendo com que os dois caíssem nas escadas. O Gumball então começa a discutir com o Leslie, perguntando por que ele estava tentando sabotar o Darwin. O Leslie então admite que estava com inveja, pois perdeu o solo da apresentação. O Gumball então usa sua retórica infalível e convence ele a mudar de ideia. É pra você ficar feliz com o sucesso do seu amigo. Isso não é sobre o Darwin ser bom em alguma coisa, é sobre você não se esforçar pra ser uma pessoa melhor. E sabe que tipo de pessoa é essa? Você? Exatamente. Eu não quero virar você. Então, por que a gente não curte o sucesso do nosso amigo, mesmo que isso signifique que a gente ficou pra trás? Você tá certo.
Então finalmente chega o momento do solo da apresentação. E mano, o coitado do Darwin passou muita vergonha. Ele simplesmente ficou em choque porque tinha muitas pessoas na arquibancada. E o episódio finaliza com o Gumball e Leslie comemorando o fracasso dele. E com uma péssima nota de 5.3 no MDB, A Namorada é o pior episódio da 4ª temporada e da série inteira. O dia em que o Darwin sem querer começou a namorar com a menina mais pirada e violenta do colégio, passando por vários abusos e toxicidades. Vou te mostrar o que é exagero! O episódio se inicia no refeitório da escola, com a Jaime super agressiva fazendo bullying com todo mundo. E aqui já temos duas cenas perturbadoras. Ela simplesmente comeu um pedaço do João Banana. E ainda fez o Anton literalmente se cortar e se comer. Mano, isso aqui passou tanto dos limites que foi censurada na versão da Max. Por isso vou ter que colocar a cena em inglês. None move for sandwich. You eat it. Após isso vemos a Carmen e o Alan de boa lanchando, porém a Jaime aparece no local e empurra a Carmen e rouba sua comida. O Alan então comenta que deixaria ela comer um pouco da sua, o que deixa a Jaime extremamente confusa, porque alguém compartilharia algo. Então o Alan diz a ela que talvez se sentisse melhor se achasse alguém para compartilhar algo, e isso faz com que a Jaime trave completamente. Resumindo a lore dessa personagem, praticamente quando ela tem que pensar um pouquinho o seu cérebro trava. Dizer que você se sentiria melhor se achasse alguém para dividir as coisas. A cena então corta para o ônibus da escola. O cérebro da Jaime então volta a funcionar e ela comenta que precisa de um namorado. E isso faz com que literalmente todos fujam, exceto pelo Darwin que ficou no ônibus mesmo após a explosão. Eu preciso de um namorado. A cena então corta para casa, e vemos o Gumball muito preocupado com a situação do Darwin, já que agora ele está namorando com a menina mais problemática do colégio. O Darwin então comenta que tudo isso foi sem querer, e finaliza dizendo que não vai falar nada com ela, e que isso provavelmente consertaria tudo. Entendeu? Por que não respondeu quando ela te chamou pra sair? Porque quando um gorila vem na sua direção, você fica parado e não diz nada. Eu vi na televisão. E no dia seguinte vemos os dois no corredor da escola conversando. A Jaime aparece e a primeira coisa que ela faz é empurrar o Gumball no armário. O coitado virou um slime. Ela então começa a demonstrar a sua toxicidade para o Darwin, falando que se ele terminar com ela haverá graves consequências. Primeira regra, se me ignorar ou terminar comigo, vão ter sérias consequências envolvendo você, eu e uma colher e um saleiro. A Jaime então fala para ele que comprou um presente para comemorar o início do namoro. Porém, quando Darwin abre a caixa, percebe que esse presente na verdade tinha um presente dentro que era para ela. E nesse presente verdadeiro estava um perfume, o que deixa a Jaime extremamente puta, pois pensou que o Darwin a achava fedida. Depois disso ela literalmente espanca o armário onde o Gumball estava, e finaliza mandando um beijo para o seu namorado. Desculpa, amor, eu perdi a cabeça um segundinho. Até o almoço. Um tempinho depois vemos o Gumball e Darwin comendo no refeitório. A Jaime aparece na mesa e já começa a encher o saco. O Gumball então faz uma pergunta que a faz pensar, e como já vimos antes ela trava completamente. Ele então chama o Darwin para debaixo da mesa e comenta que essa abordagem de não falar nada não está funcionando. Por que não falou nada? Simples. O problema é que ela não consegue entender o amor. Então, a melhor coisa a fazer é esperar em silêncio até ela descobrir sozinha. O cérebro da Jaime então volta a funcionar e ela responde a pergunta do Gumball de uma maneira muito idiota. Após isso, ela o expulsa da mesa para poder ficar a sós com o seu namorado. Se não sair daqui, vão ter sérias consequências envolvendo você, eu, um ventilador elétrico e um par de dados. Você, eu... A cena corta para a quadra de basquete do colégio. Vemos então o Darwin tendo um encontro com a Jaime, e podemos notar que ele tá super desconfortável. Mas isso não era a pior coisa. Quando a câmera tira o zoom, vemos que ambos estavam sentados no Gumball. Isso mesmo que você ouviu, a Jaime literalmente obrigou ele a virar um banco. Ficou até parecido com aquele episódio de Hora de Aventura. Alguns casais levam anos para ter esses longos silêncios confortáveis que temos quando estamos sozinhos. Não estão sozinhos, isso não é bem confortável. Vemos então que a Sarah está no local, porém quando ela passa pelos três e dá um bom dia, a Jaime simplesmente explode de ciúmes e parte para a agressão. Enquanto isso, Gumball continua insistindo com o Darwin para ele acabar logo com isso, e que essa maneira de resolver as coisas ficando calado não estava dando certo. Tem um pouquinho de amarelo em você.
Não, na sua mão. A cena então corta para o ginásio do colégio, e já vemos a Jaime demonstrando a sua insana força física levantando uma esteira, e isso deixa os três impressionados. O Ricardo então pergunta quem era a garota, e o Gumball responde que era a nova namorada do Darwin, a sua futura nora. O Ricardo fica bem feliz e vai falar com ela, porém a Jaime entendeu tudo errado e achou que ele estava querendo acabar com o namoro, resultando assim em mais agressão. Eu não ligo se você é contra o nosso amor, você não vai impedir a gente de se ver! A cena então corta e vemos o Gumball puto com a situação. Ele pergunta irritado ao Darwin o porquê ele ainda não falou nada para Jaime. Nesse momento ela aparece no corredor e pede desculpas ao Darwin por ter agredido seu pai. Mas mano, a forma como ela fez isso foi simplesmente bizarra. A mina literalmente adesivou vários funcionários da escola nos armários formando a palavra desculpa. Tem uma mensagem ali pra você sobre seu pai. Desculpa. Ela foi embora? Vemos então os dois na sala de aula, com o Gumball a todo momento implorando para o Darwin falar algo, e literalmente todas as vezes ele recusa. A Jaime, que também estava na sala, comenta com o Gumball que estava sentindo ciúmes, pois os dois passavam muito tempo juntos, e a única maneira de resolver isso seria o transformando em namorado também. E meus amigos, nesse momento o Gumball começa a imaginar como seria a vida dos três juntos. Seu trabalho é cuidar das crianças. Você notou alguma diferença? Você tá mais velho. E depois de imaginar como seria a vida junto com a Jaime, o Gumball pira completamente e sai correndo da sala de aula, começando assim uma perseguição muito assustadora. Na moral, essa personagem é muito aterrorizante. E no momento em que o Gumball estava encurralado pela Jaime, ele faz uma pergunta que a trava completamente, o que ela queria dele, mas no instante o cérebro da Jaime volta ao normal, e ao invés de descer a porrada no Gumball, ela pela primeira vez nesse episódio demonstra um pouco de humanidade, falando que não poderia o forçar a ser o seu namorado, e que o amor demandava merecimento. O amor não funciona assim. Tá bom, então você não quer... Eu não acabei de falar! Se você quer namorar, precisa ter um laço de confiança mútua. E meus amigos, nesse momento em que tudo havia se resolvido, aparece o Darwin e ele simplesmente dá um fora na Jaime, e é óbvio que ela desceu a porrada nele. Então o episódio finaliza com ele numa cama de hospital totalmente machucado. Poxa, cara, você só tinha que ficar de boca calada e não falar nada. E com uma nota de 7.3 no MDB, o cara é considerado o pior episódio da 5ª temporada, o dia em que Anaís fez um novo amigo, e isso deixou Gumball e Darwin bastante desconfiados. Ótimo! Quanto ele vai te cobrar? Oi? Nada. Estranho. É, alguma coisa ele quer. Ele parecia precisar de um novo rim. O episódio começa na escola, com todos os alunos apavorados fugindo de algo que os persegue. Tá caçando de novo! Vemos então que essa tal coisa que todo mundo da escola estava com medo, era na verdade a Anaís procurando por um amigo. Qual será o mecanismo de defesa da Carmen? E após fracassarem em amigar com todos os alunos da escola, a Anaís vai conversar com o Darwin e o Gumball. Ela então comenta que mesmo depois de muito esforço não conseguiu fazer nenhuma amizade. Porém nesse momento a Anaís percebe que tinha um novo aluno na escola. E mano, ela iria literalmente usar uma zarabatana com dardos tranquilizantes nele. A sorte que o Darwin não deixou. Surpresa! Amigo! Que tal você só falar oi? A cena então corta e vemos a Anaís se aproximando desse novo aluno com bastante ansiedade. Ela então começa a conversar com ele de uma maneira bem estranha, e surpreendentemente deu certo, e a Anaís finalmente conseguiu um amigo. Oi, sou a Anaís! Oi, eu sou o Josh, quer ser minha amiga? Quero, posso fazer uma dancinha feliz? Claro que pode, posso dançar junto? A cena corta e vemos a Anaís comentando bem feliz com o Gumball e Darwin que enfim conseguiu arranjar um amigo. Os dois então começam a suspeitar desse novo aluno, pois certamente tinha que ter algo de muito errado para uma pessoa querer ser amiga da Anaís. Ótimo! Quanto ele vai te cobrar? Oi? Nada.
Estranho. Alguma coisa ele quer. Ele parecia precisar de um novo rim. A Anaís então perde a paciência com o Gumball e Darwin, e fala que o Josh não tinha nada de errado e era apenas um estudante comum como todos os outros. Depois disso a cena corta para os dois comendo na cantina, e vemos a Anaís procurando alguma coisa de errado nele, porém não encontra nada. Após isso ambos começam a ter uma conversa bem estranha, e papo vai papo vem, o Josh a convida para sair no fim de semana, coisa que a Anaís aceita, só que ela não está muito feliz, pois ainda suspeita que ele tenha algo de errado. Droga, temos mais uma coisa em comum. Mas isso é bom, não é? Vamos sair no final de semana. Vamos, eu tô tão animada pra sair. A cena então corta e vemos a Anaís de cabeça baixa indo conversar com o Gumball e Darwin. Ela fala que tinha achado Josh um cara perfeito, e por isso certamente ele tinha algo de errado. A Anaís então pede ajuda aos dois para investigarem se o Josh era realmente um aluno normal como qualquer outro. Irmão Esquadrão, A cena então corta para o shopping da cidade e vemos a Anaís sentada em uma lanchonete. O Gumball, disfarçado de funcionário, revela o seu plano para saber se o Josh era uma boa pessoa, observar como ele trataria o garçom, pois dava para saber o caráter de uma pessoa com base nisso. O Josh então aparece e senta na mesa, e a todo momento o Gumball sacaneia com ele, porém todas as vezes o Josh foi extremamente gente boa com o garçom. Ahá! Agora estamos vendo quem ele é de verdade. Porcaria! Ele não fez uma reclamação e deu 50% de serviço. O Léo então aparece na mesa e expulsa o Gumball do estabelecimento. Após isso a Anaís confessa que aquele era o seu irmão e tudo fica numa boa. A cena então corta para os quatro andando no parque. O Gumball então tem uma nova ideia de descobrir o caráter do Josh, observar como ele faria piada com as pessoas. Gente, vamos brincar de olhar e zoar. Que é isso? Um bom jeito de saber se ele é malvado. Eles então se sentam no banco do parque e o Gumball começa a fazer piada com as pessoas que estão lá. E após um tempinho chega na vez do Josh de fazer a zoeira. Porém ele não consegue tirar sarro de ninguém. O Gumball então manda ele ir embora. Oi, eu uso um chapéu gigante pra compensar o sol? E após duas tentativas fracassadas do Gumball, o Darwin fala que tem uma ideia: armar uma situação que o Josh cometa um crime. A cena então corta e vemos os três colocando uma carteira cheia de dinheiro na rua e depois se escondendo. Porém o Josh percebe tudo e fica puto com os três. Gente... Foi uma armadilha? Estão querendo armar pra mim? Já estão nessa semana toda, né? Fazendo eu parecer mal. Me testando! A cena então corta para o dia seguinte na escola, e vemos o Gumball e Darwin bem tristes observando a Anaís sozinha. Eles então decidem consertar a cagada que fizeram, e primeiro eles pensam em várias formas bizarras de fazer com que o Josh volte a ser amigo da Anaís, tipo sequestrar a irmã dele e hipnotizá-lo, mas no fim eles só pedem desculpas mesmo. Gente, sério, não precisam fazer isso. Ah, não? Não. Se estão dispostos a fazer isso pela sua irmã, ela deve valer muito a pena. A cena então corta e vemos a Anaís muito feliz jogando com o Josh. Porém, meus amigos, nesse momento ele revela as suas verdadeiras intenções, que era literalmente congelar a Anaís e levá-la até o ano 4983, por conta de uma seita maluca envolvendo um sapo. Licença, o que é isso? Tô medindo pra fazer a cápsula, demora um tempo pra construir. Cápsula? Ela é minha amiga e vai ser congelada criogenicamente comigo. E o episódio finaliza com o Gumball se gabando por ter dito desde o início que o Josh era um cara maluco. Esse é o Crotok. A hora que eu puder dizer eu avisei, me avisa, tá? E com uma nota de 6,7 no MDB, O Melhor Amigo é considerado o pior episódio da sexta temporada, o dia em que o antigo boneco de pelúcia do Gumball reapareceu e deixou o Darwin completamente louco de ciúmes. Prazer em conhecer você. O episódio se inicia com alguém tocando a campainha da casa dos Wattersons. O Darwin então vai atender, porém no momento em que ele abre a porta se depara com um boneco de pelúcia. Gumball! O quê? Alguém botou um par de olhos no algodão doce e deixou aqui na nossa porta, cara. Meu nome é Felpudo. Ah, não, pera. O Felpudo então pergunta ao Darwin se o Gumball ainda morava nessa casa. Nesse momento ele aparece e fica muito feliz de ver o boneco de pelúcia. O Gumball então o apresenta para o Darwin. Felpudo, o boneco que costumava ser o seu melhor amigo quando criança. E mano, o Darwin não absorveu isso muito bem. O cara simplesmente ficou em choque de tantos ciúmes. Esse é o Felpudo, meu melhor amigo!
prazer em conhecer você. A cena corta e vemos o Darwin bastante irritado por enquanto que prepara uma comida. Ele então tem uma crise de ciúmes e começa a discutir com o Gumball sobre o felpudo. E nesse momento vemos o prato que o Darwin estava preparando. Felpudo ao molho, literalmente. Quem tá irritado? Foi mal, cara. É melhor você sentar, felpudo. A gente leva uma comida que não seja você. Valeu, cara. Os dois então voltam a discutir, e basicamente o Darwin está agindo que nem uma menininha tóxica enlouquecida por ciúmes. Por enquanto que o Gumball é a voz da razão. Depois de um tempinho ele se cansa e chama o felpudo para dar uma volta. A cena então corta e vemos o Gumball tendo uma conversa profunda com o seu antigo melhor amigo. Eu voltei agora e que bom que a gente botou o papo em dia. Também acho, cara. Também acho. A cena então corta para o Gumball retornando para casa à noite, e vemos que o Darwin está irritado por conta dos ciúmes. O Gumball então conversa com ele e explica que o seu amor não diminuiu só porque um antigo amigo retornou, e que ele não precisava ficar com ciúmes do felpudo. E assim os dois fazem as pazes. Isso é muita coisa. Vem cá! Me desculpa se parece que eu tô exagerando demais, mas é que eu não confio naquele cara. E no outro dia vemos os três de boa no sofá jogando videogame. Porém, no momento em que o Gumball vai na cozinha pegar mais bebidas e deixa os dois a sós, o Darwin parte pra cima do felpudo e o acusa de estar planejando um sequestro. Aí, só me dá uma chance. Uma chance de sequestrar o meu melhor amigo e trancar ele numa casa no meio do mato? O quê? Não, será que dá pra enterrar o passado? O felpudo então se cansa das atitudes malucas do Darwin e comenta com os dois que estava indo embora pra casa. O Darwin acha isso ótimo e sobe até o seu quarto, diferente do Gumball que fica muito puto com a situação. Você acha ele suspeito? Só fala suspeito! Não, eu só acho que é intrigante que... Não acha não, você acha ele sinistro, só fala sinistro! E no meio da discussão o Gumball pega a sua bolsa e fala que está indo para a casa do felpudo. A cena corta e vemos os dois andando até ela. E meus amigos, a casa desse boneco ficava muito longe. O Gumball quase morreu desidratado, congelado, além de ter seus pés completamente destruídos. E meus amigos, no momento em que o Gumball entra na casa temos uma reviravolta bizarra. O felpudo não era tão felpudo assim. Na verdade ele estava enganando o Gumball esse tempo todo para os dois voltarem a serem melhores amigos. E o seu plano era prendê-lo na cabana para sempre. Começando de onde nós paramos. E a vida vai ser só uma longa noite do pijama. Nesse momento o Darwin aparece do nada e nocauteia o felpudo com uma pá. Quem diria que uma crise de ciúme seria a salvação do Gumball? Os dois então fazem as pazes e se abraçam. Porém nesse momento o felpudo se levanta e começa uma perseguição insana. E no momento em que o felpudo iria literalmente matar o Darwin, uma criatura bizarra aparece e o captura. O Gumball então pergunta quem que ele era, e a criatura responde que era o ex-melhor amigo do felpudo, e que agora iria o levar embora. Hank, eu era o melhor amigo do felpudo, e agora vou levar ele de volta. Show, tranquilo. Socorro, socorro. E o episódio finaliza com o Darwin perguntando ao Gumball se deveriam ir ajudar o felpudo, porém ele não tá muito afim de fazer isso. Então, vamos lá ajudar o felpudo ou... Ou não? Assim, tá tarde. E a gente tá longe de casa.